Quando olhamos para o ministério de Cristo e analisamos de perto seus ensinamentos e a missão que ele nos confiou, certamente é possível compreender que temos um grande desafio levando em conta o mundo em que vivemos. Mas será que como igreja ou comunidade de fé, estamos encarando esse desafio de forma plena? Conhecer e estabelecer o equilíbrio entre a real necessidade que o ser humano tem de Deus e do objetivo de livrá-lo do pecado, mas também do fato de que o pecado é uma realidade no mundo com efeitos práticos e devastadores que precisam ser atendidos e restaurados de forma imediata, é sem dúvida uma tarefa árdua, mas extremamente necessária. No episódio de hoje, vamos aprender acerca da missão integral e sua forma única de enxergar o ser humano. Não saia daí, estamos só começando. Ao introduzir o livro Beneficência Social, Ellen White escreve: "O pecado extinguiu o amor que Deus colocara no coração do homem. O trabalho da igreja é reacender esse amor. A igreja deve cooperar com Deus na tarefa de erradicar do coração humano o egoísmo, pondo em seu lugar a benevolência que estava no coração do homem em seu estado de perfeição original." Missão integral é a missão que se preocupa com o ser humano em suas necessidades básicas, incluindo a necessidade de Deus, mas também de amor, teto, abrigo, saúde, alimento, trabalho, família, entre outras coisas. Missão integral tem consequências sociais quando convocamos as pessoas ao arrependimento e ao amor pelos outros em todas as áreas da vida. Em Romanos 12, Paulo convoca seus leitores a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como um culto racional. O cristão, por diversas vezes, é levado a crer em uma vida composta de áreas separadas, que não se relacionam umas com as outras. Um exemplo disso é a separação entre vida secular e espiritual, como se fosse possível viver duas vidas distintas. Acreditar que existe um tipo de vida dentro dos limites da igreja e do culto e outra que vive no restante do tempo é um erro profundo que não encontra lugar na Bíblia. Esse tipo de visão dualista não só danifica o cristão ao fazê-lo crer que seu relacionamento com Deus não se estende a todas as áreas de sua vida, como o faz olhar para o seu próximo de forma limitada, falhando em atender suas necessidades como um todo. Geralmente a gente entende como dualismo a ideia de que a realidade é dividida em duas esferas, né? Então, um dualista sobre o ser humano é alguém que pensa que o ser humano é formado de duas substâncias, por exemplo, alma e corpo, né? Um dualista sobre a vida é alguém que pensa que existe uma vida espiritual e existe uma vida secular, né? Que essas duas não fazem parte da mesma pessoa, não, são esferas completamente diferentes da realidade, né? Então, geralmente uma pessoa que pensa assim, ela tem um problema, porque a gente não consegue fazer com que o evangelho seja um apêndice no ser humano, né? Para usar um termo de um filósofo chamado Charles Taylor. A nossa religiosidade não é um apêndice que a gente pode tirar, por exemplo, aqui, entrar no mundo do trabalho, entrar na nossa profissão, entrar naquilo que a gente é, entrar naquilo que a gente ensina, entrar na esfera pública de forma completamente neutra. Porque não existe a possibilidade de neutralidade 100%. Né? Então, como não existe neutralidade 100%, a gente tem inclinações. O ser humano não é apenas uma alma a ser salva. Esta alma é entre parênteses. O ser humano, ele tem várias dimensões, e não apenas uma, ou seja, a espiritual. Porque geralmente a preocupação de quem faz missão, a preocupação dos evangelistas, dos instrutores bíblicos, até mesmo de pastores, enfim, das igrejas, é simplesmente proclamar a palavra
ou seja, a pregação, e o pecador, aceitando esta palavra, é então batizado. É por isso que eu disse que o ser humano não é apenas uma alma a ser salva. Esta não é a única preocupação, porque o ser humano ele tem diversas dimensões. O homem é um ser que vive em um contexto social, mas também ele vive num contexto político, num contexto econômico e também religioso. Nesse sentido, ele deve ser atendido em todas essas dimensões da vida. Então não é simplesmente evangelizar e batizar. O exemplo de Jesus Cristo é muito claro. Ele, antes de evangelizar, antes de fazer esta proclamação, ele atendia o ser humano em suas necessidades básicas. Um exemplo claro é quando ele alimentou a multidão, multiplicando os pães e os peixes. A multidão saciada, a multidão alimentada, a multidão atendida em suas necessidades básicas, ela estará preparada em melhores condições para escutar a proclamação e receber o Evangelho e então compreender o plano de Deus para depois então ser batizada. Uma visão dicotômica sobre a realidade que enxerga o mundo através da ideia de espiritual, secular, ela faz essa cisão na vida, né? E aí você pensa que quando for pensar em coisas de igreja, de religião, você pensa com a mente religiosa. Mas quando você pensa, né, no trabalho, na família, na sua vida social, você pensa com a mente secular. Então, pensa-se mais ou menos o seguinte: sábado e domingo é um dia que a gente tira, por exemplo, para a nossa religiosidade, para a nossa espiritualidade. E de segunda a sexta é um dia que a gente tira para a nossa vida secular, entre aspas. O problema dessa visão é que, primeiro, a gente não consegue se desassociar completamente assim, né? Porque a nossa vida, a gente não tem duas vidas, a gente tem uma, na verdade. A gente é uma pessoa, na verdade. A gente não é um ser abstrato que consegue apagar, assim, de alguma forma, as nossas diferenças, a nossa vida espiritual, a nossa vida. Não existe a caixinha onde a gente vai encaixando as coisas, né? E isso compromete o cristão, porque ele não vive uma vida com integridade, no final das contas. Ele não vive uma vida na sua inteireza cristã. Ele vive uma vida, né, digamos assim, dividido. Então, às vezes, o coração dele é uma coisa, mas a mente dele pensa outra, completamente diferente. E isso digamos assim, no mínimo, isso aí causa um problema de identidade muito sério, de quem é você, né? Então, esse é o problema no final das contas. Essa cisão traz uma falta de integridade na vida. O Evangelho, podemos dizer, é para o homem todo e para todos os homens, para toda a humanidade. Agora, dentro de missão integral, quando se fala de missão integral e evangelho, ou missão integral e evangelismo, entendemos que o evangelho, no seu todo, deve ser proclamado ao ser humano também no seu todo, em todas as suas dimensões e a todo ser humano. Até existe uma frase, um pensamento dentro de missão integral que diz exatamente o seguinte: o evangelho todo ao ser humano todo e a todo ser humano. Em outras palavras, o evangelho pleno, total, completo, deve ser proclamado ao ser humano todo, ao homem completo, porque o homem não é só não tem só um lado, ou seja, o lado espiritual, a dimensão espiritual, como disse anteriormente. Portanto, este evangelho todo deve atingir o homem no seu todo.
Aí entra o emocional, aí entra o físico, aí entra o intelectual, entra também a família, o trabalho, a saúde deste homem. E este evangelho deve atingir ou alcançar a todo ser humano, a todas as pessoas. Esta foi a mensagem de Jesus Cristo e esta foi também a recomendação dele. A teologia adventista tem uma contribuição muito grande através da sua antropologia, em outras palavras, da maneira como enxerga o ser humano. E parte dessa contribuição é enxergar o ser humano como um todo, onde todas as suas dimensões estão interconectadas e fazem parte de uma identidade como um todo, né? Isso não é tão comum quanto parece. Em outras correntes filosóficas, há outras maneiras de você caracterizar o ser humano. As implicações disso, então, para a missão e para a igreja, é justamente a nossa abordagem, a nossa maneira de oferecer o Evangelho e de buscar assegurar que o Evangelho também abranja todas essas dimensões. A mensagem, os princípios do reino, eles têm que moldar a nossa mente, têm que moldar o nosso físico, a nossa saúde e têm que moldar os nossos relacionamentos e a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. E isso é muito bonito e faz muito parte da mensagem adventista. Por isso que a igreja se empenha em ter várias frentes de oferecer recursos para o crescimento espiritual e o desenvolvimento humano nessas várias dimensões. Desde muito cedo na história do movimento adventista, a igreja utiliza esse método. Tem lugares do mundo que a primeira coisa que os missionários fizeram foi estabelecer um hospital ou escolas, e talvez para outros grupos religiosos isso não faça tanto sentido. Se alguém pensar que a única coisa que importa é salvar a sua alma ou encaminhar a sua alma, então por que cuidar do corpo e cuidar de todas as outras dimensões aí? A Igreja Adventista pensa dessa maneira mais ampla e isso se reflete ou deveria se refletir nos seus métodos de missão também. A missão integral significa discernir, proclamar e viver a verdade bíblica, verdade de que o Evangelho são boas novas da parte de Deus, por meio da cruz e da ressurreição de Cristo. Isso é para cada pessoa individualmente e também para a sociedade. Temos que lembrar que o Evangelho é para o indivíduo, mas o indivíduo vive em sociedade. Em uma sociedade tem muitos indivíduos e devemos também proclamar este Evangelho para a sociedade de forma coletiva. Agora, vai mais além do que isso. Engloba a própria criação, porque o plano de Deus é restaurar não apenas o ser humano, o indivíduo, através do Evangelho, mas é restaurar uma sociedade, um povo, uma multidão, e é restaurar também a própria criação. Aí é onde entra a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde um povo redimido vai habitar, e um novo céu e uma nova terra. Portanto, missão integral significa isso. Não é apenas as boas novas de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Isso é fundamental e primordial, mas implica em proclamar esta palavra para o homem, para a sociedade, visando a restauração do homem, de uma sociedade, de um povo e da própria criação. Por isso que missão integral se preocupa também com a cidade, se preocupa com a própria criação, com a natureza, com o verde, com o bem-estar do ser humano em todas as áreas. O cuidado com a criação, por exemplo, é um tema importante da missão integral. O homem é um ser que vive em um contexto social
em um contexto político, econômico e religioso, como já me referi. Logo, este evangelho tem que atingir o homem nessas dimensões. E ele deve ser atendido em suas necessidades básicas, que inclui a parte social, política, econômica e religiosa que envolve o ser humano. Hoje a gente ouve muito sobre um movimento de missão integral e que olha, às vezes, para a mesma realidade, mas por um outro ângulo, me parece. Enquanto que a Igreja Adventista enfatiza muito a integralidade do ser humano indivíduo, o que a gente percebe em outros movimentos é uma ênfase maior nessa mesma integralidade, nessa preocupação holística, mas como sistema, como sociedade. E daí buscam-se então iniciativas para trabalhar essa realidade, mas a partir de métodos mais amplos, né? E não do indivíduo, mas da comunidade, da sociedade como um todo. Talvez os dois sejam importantes, desde que a gente mantenha em mente que a nossa realidade aqui, ainda assim, ela é temporária e passageira, sendo que a plenitude do estabelecimento do reino de Deus ainda fica para um futuro, mesmo que, como nós entendemos, um futuro muito próximo. Em Ciência do Bom Viver, Ellen White descreve o ministério de Cristo dentro de uma preocupação profunda em restaurar o ser humano e livrá-lo do pecado em todas as áreas afetadas. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como um infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam auxílio, e nenhum dos que a ele se achegavam saía desatendido. Dele emanava uma corrente de poder restaurador, ficando os homens física, mental e moralmente sãos. A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua compaixão desconhecia limites. Cristo obteve o maior sucesso entre os pobres. Os pobres, a camada mais humilde da sociedade, né? Esta camada necessita de conforto, necessita de simpatia. Do contrário, jamais os pobres serão aliviados, jamais os carentes serão curados, jamais serão libertados. Nesse sentido, Ellen White relaciona o cumprimento da grande comissão com o trabalho pelos pobres. Inclusive, ela chega a descrever esta obra como a mais elevada credencial do ministro do Evangelho. Na verdade, pode-se perceber uma delicada tensão entre a missão de apresentar a Cristo como consolo do pobre e a missão de aliviar e, se possível for, erradicar os males que o afligem. É preciso equilíbrio, portanto, nesta área, entre a proclamação da missão do Evangelho, né? E também do serviço do trabalho em prol do ser humano, aliviando-o dos problemas deste mundo e até erradicando os males que o afligem. Esse mesmo equilíbrio pode ser verificado quando se fala de querigma e diaconia, ou seja, proclamação e serviço. Ellen White comenta, inclusive, que Cristo, ele deu aos seus discípulos lições práticas. Através dessas lições, ele ensinava como trabalhar de tal maneira, de tal forma,
que as almas, as pessoas, os pecadores pudessem encontrar alegria e encontrar a verdade bíblica. E constantemente Jesus ia fazendo o bem, simpatizando com o aflito, simpatizando, se condoendo com o sobrecarregado, com o oprimido, alimentando o faminto e curando ao enfermo. Através das suas bondosas palavras e seus atos de misericórdia, Cristo interpretou o Evangelho. E é só através de um serviço desinteressado em favor daqueles que precisam de ajuda que nós podemos dar uma demonstração prática, por exemplo, das verdades do Evangelho. Na pregação do Evangelho está incluído muito mais que fazer, por exemplo, um sermão ou uma série de sermões. O ignorante, ele deve ser iluminado. O desanimado deve ser confortado. O enfermo deve ser curado. E a voz humana cumpre uma parte e um papel importante na obra de Deus. Portanto, as palavras reconfortantes, cheias de simpatia, cheias de amor, testificam da verdade. Na missão, é importante que todo o nosso ser testifique do Evangelho. A tendência é fazer uma separação entre as palavras e as ações, não é? Alguns enfatizam mais um lado, outros mais o outro. E eu acho que o importante é que os dois cooperem para o mesmo fim. Se alguém só fala, mas não vive, então aquelas palavras não terão nenhum efeito. Se alguém também não compartilha através das palavras, é possível que fique faltando uma dimensão cognitiva, uma explicação em algum momento do processo. Talvez seja mais fácil para algumas pessoas usarem as palavras de uma maneira não muito comprometida, né? E vale a pena lembrar que as novas gerações hoje cobram uma autenticidade grande, onde a pergunta deles não é tanto sobre o que você fala, mas se você vive aquilo que você fala. Por isso, palavras e ações vão de mãos dadas nesse processo, sendo que em alguns momentos é importante falar, em outros momentos é importante você demonstrar através dos seus atos, e certamente importante em todo momento é que haja coerência entre as duas partes. Esse sim é um testemunho muito relevante, muito poderoso do Evangelho. Antigamente se pensava que quando um cristão ia converter alguém, por exemplo, se pensava que em primeiro lugar ele precisava mudar o comportamento dele. Então, se ele mudasse o comportamento dele, ele, digamos assim, estava convertido, né? Mas aí, né, os cristãos perceberam que o cristianismo vai além do nosso comportamento. É também uma questão daquilo que a gente acredita, de crenças, né? E aí pensou-se outra coisa. Não, a gente não muda o comportamento, a gente muda a crença. E aí, se a gente muda a crença, então o indivíduo, se o indivíduo passa a acreditar nas coisas corretas, então o indivíduo é um indivíduo convertido. Mas aí percebeu-se outro problema também, né? Que de acordo com a Bíblia, por exemplo, Tiago afirma que até o diabo crê, né? Então, se for acreditar por acreditar, até o diabo faz isso, né? Mas, de acordo com a visão do mundo cristão, ele nem é um pouco convertido, por exemplo. Então, o ponto aí é o seguinte, né? É preciso mais do que o comportamento, é preciso que mais do que as nossas crenças sejam batizadas no cristianismo. É preciso que toda a nossa visão de mundo seja batizada no cristianismo. Esse é o ponto, no final das contas. Então, a missão integral, né, digamos assim, pensar que o Evangelho abrange todas as dimensões da vida,
né? É pensar que o cristianismo abrange todas as esferas da vida. E aí, quando você pensa isso, você não muda somente as suas crenças, não muda somente o seu comportamento, você muda mais do que isso, você muda a forma como você enxerga a realidade, você muda a sua visão de mundo. Em Gênesis, o homem é apresentado como um todo, ou seja, como um ser integral, um ser holístico. E os conceitos doutrinários do Antigo Testamento sobre o homem são monistas. No Antigo Testamento, não podemos notar, falando do homem, né? Não podemos notar incompatibilidade entre a alma e o corpo, o que conhecemos como teoria dicotômica, ao estilo da filosofia grega. Tampouco havemos de notar no Antigo Testamento a ideia tricotomista, ou seja, alma, corpo e espírito. Essa ideia não aparece nas páginas da Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento. O homem, segundo o Antigo Testamento, forma uma unidade psicofísica indissolúvel. E o israelita, por natureza, ele é monista. Por exemplo, a Trindade está presente na criação. A criação foi formada pela Trindade. É a obra de Deus. É Deus quem cria o homem e a própria natureza. O cuidado de Deus envolve o homem todo e todas as coisas por ele criadas. Existe, portanto, relacionamento entre os membros da divindade, ou seja, da Trindade, e desta para com o homem. Deus se relaciona com o homem. E isso não só em Gênesis, mas por toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento. Deus é Pai. É assim que as Escrituras o apresentam. Deus é Pai. Ele tem preocupação com os seus filhos, em todas as dimensões da vida do ser humano, em todas as suas necessidades. O Deus encarnado, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, se mistura com os seres humanos. Ele vive como um deles, atende as pessoas, ele cura as moléstias das pessoas, liberta os oprimidos, liberta os cativos, consola os tristes, alimenta os famintos. Isso é missão integral.